Segundo livro de Crônicas, capítulo 27, verso 26, é o texto que eu quero compartilhar da palavra de Deus com você. Segundo Crônicas 27, 6, verso 6. Uma história que a Bíblia nos conta para nos dar um exemplo de uma vida que foi vitoriosa, uma vida que conquistou, uma vida que foi abençoada, e é tudo que nós buscamos nesse começo de ano, Nós queremos um ano melhor, nós queremos um ano que é vitorioso, nós queremos vencer esses problemas, esse vírus, nós queremos outras conquistas, queremos realizar nossos sonhos, nós queremos mais Deus em nossas vidas. Oh, glória a Deus, sim, queremos o melhor de Deus em nossas vidas, queremos, sim, mas para isso, nós precisamos fazer uma escolha, e a Bíblia é cheia de histórias que nos ensinam sobre isso. Hoje, dia 3 de janeiro ainda estamos falando, feliz ano novo para você, que você tenha um ano feliz, que seus sonhos se realizem, feliz ano novo, ainda estamos nos cumprimentando assim, com um feliz ano novo. Mas como é que realmente nós podemos alcançar o tão desejado feliz ano novo? O Ronaldo, no programa da rádio ontem, ele trouxe uma meditação sobre isso. Olha, não é porque o calendário mudou, não é porque estamos desejando feliz ano novo, que por mágica as coisas vão... Não. A mudança de calendário não garante um feliz ano novo. A recontagem do tempo não garante coisas melhores. Porque tem muita gente que está trazendo do ano passado suas malas de pecados e problemas e dificuldades, já começou esse ano também ruim. E quantas pessoas passaram o ano com o coração apertado, porque tem alguém no hospital, ou porque tem um problema que persiste na vida delas? Quantas pessoas esse final de ano começaram bem o Réveillon, mas na manhã seguinte já a família está desestruturada, aconteceu uma tragédia? Queridos, não é porque é ano novo que tudo vai ser bom magicamente, não. É por isso que essa pergunta é importante. Como podemos realmente ter um feliz ano novo? Quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos então vários exemplos de pessoas que nos ajudam a responder essa pergunta: como ter um feliz ano novo? No texto que nós lemos aí, nós vemos o rei Jotão, que ele, no momento da vida dele, ele tomou a decisão, ele fez uma escolha que fez diferença na vida dele, fez diferença na família dele, fez diferença no trabalho dele, no reinado dele, no meio do povo dele. Ele se tornou forte, próspero no seu reinado. Mas por que isso aconteceu? Será que foi porque mudou de ano? Não foi. Será que é porque aconteceu alguma mágica, ele fez alguma mandinga, passou o ano novo de roupa branca, ou de roupa amarela para ter mais dinheiro? Não foi isso. Como é que ele conseguiu isso? E nessa história pequenininha, eu quero ver com você a resposta dessa pergunta. Porque olha, se olharmos para esse ano que começa, nós podemos dividir a nossa vida nesse ano em 3 áreas básicas. A área física, corporal, material, e nessa área nós podemos englobar a saúde do nosso corpo, nossos bens materiais, o nosso intelecto, aquilo que vamos estar caminhando, conquistando e progredindo intelectualmente. Tem a área emocional, de relacionamentos com a nossa família, com os nossos amigos, Tem nessa área relacional, tem a nossa profissão. Tem também as nossas inimizades, que são um tipo de relacionamento, pode nos fazer até mudar de calçada, quando vem uma pessoa que a gente não gosta muito, podemos agir assim. E também tem a área espiritual, 3 áreas básicas: física, emocional e espiritual. Espiritual fala muito especificamente a respeito de nossa relação com Deus e com as coisas de Deus. Quais são as coisas de Deus? Igreja, que é povo de Deus. Oração, que é a minha comunicação com Deus. Conhecimento da palavra, que é o meu conhecimento a respeito do caráter e da vontade de Deus. E a minha devoção a esse Deus, o meu serviço a Deus, o que eu faço para Deus, o que eu faço por causa de Deus. É minha área espiritual.
É claro, tem que fazer essa observação, que essas três áreas, uma está interagindo com a outra. Uma pode ajudar ou atrapalhar a outra. Uma pode se interferir com a outra. E nesse dinamismo é que nós vamos desenvolver o nosso ano 2021. Iniciando então esse ano novo, eu quero meditar com você esse desafio pessoal que a palavra de Deus nos traz para as nossas vidas, no começo de ano, no meio do ano, no final do ano, para as nossas vidas em todo o tempo, que é seguir o exemplo de Jotão. O que Jotão fez? Em um momento da vida dele, ele escolheu a vontade de Deus. Isso que mudou a vida de Jotão. Em um momento ele falou: eu quero realizar na minha vida, eu quero executar na minha vida a vontade de Deus, daquilo que eu conheço de Deus. Quando nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, e a Bíblia é muito clara sobre isso, em qualquer área, quando decidimos, esse ano eu vou fazer o que eu quero, meu corpo, minhas regras, esse ano eu vou fazer o que eu quero, vou tomar a direção que eu quero, esse ano vai ser, meu relacionamento com Deus vai ser do jeito que eu quero. Quando decidimos escolher seguir o conselho dos nossos sentimentos ou dos nossos pensamentos, facilmente nos afastamos da vontade de Deus. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 3. E até um alerta de Deus para nós. Olha, se você vai seguir os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que a sua família, sua geração fala e diz, toma cuidado, que normalmente isso vai te afastar da presença de Deus. Efésios 2,3 diz assim: entre os quais todos nós andamos outrora, entre os quais o que? Pensamentos, sentimentos, vontade própria, segundo a inclinação da nossa carne, a nossa vontade, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como também os demais. Paulo está fazendo uma comparação aí, e Paulo está dizendo especificamente: quem faz a vontade da sua própria carne, dos seus próprios pensamentos, da sua própria natureza, do seu próprio coração, se torna o quê? Um filho da ira de Deus. Não está chegando perto de Deus, não está agradando a Deus. Meu corpo, minhas regras não agrada a Deus. Vou seguir o que eu penso, o que meu coração manda, não te leva para mais perto de Deus, nos leva para longe de Deus. E longe de Deus nós somos filhos da ira de Deus, e vamos andar como filhos da ira de Deus. Quantas pessoas não vão andar como filhos da ira de Deus em 2021? Por quê? Porque querem viver como querem viver, pensamentos, sentimentos, sua natureza. E aí que então entra a história do rei Jotão. Ele é um exemplo do que acontece quando nós invertemos. Não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Verso 6 que nós lemos: assim Jotão se foi tornando mais poderoso, mais forte. Por quê? Porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Jotão escolheu não fazer a sua vontade, seus pensamentos, seus sentimentos, seu coração, o que os reis da sua época faziam, o que os seus amigos faziam. Ele decidiu: eu vou seguir a vontade do meu Deus, vou agir segundo a vontade do meu Senhor, que é o meu Deus. Olha bem o que diz esse texto, porque se você começar a meditar, fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer, meditar na palavra, você vai encontrar aí ações de escolha, porque nós precisamos escolher qual vontade vamos procurar realizar em nossas vidas. Qual vontade vamos procurar realizar nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa vida espiritual? A vontade de quem eu vou satisfazer? Josué capítulo 24, verso 15, só para você lembrar, foi um momento decisivo, onde Josué chama o povo a fazer uma escolha. Como ele também foi chamado, desafiado, ele fez a escolha dele. Josué falou assim, uma palavra que serve para o nosso ano novo, né? Escolha hoje, no começo do ano, a quem
quem você vai realmente servir nesse ano. Se vai ser aos deuses que serviram os seus pais, ou seja, aos deuses que agem neste mundo, ou você vai servir ao Senhor. Josué diz assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu já escolhi. E vocês, o que vocês escolhem? Essa escolha é importante, porque essa escolha vai exigir de nós passos de acordo com a nossa escolha. Se eu disser, eu escolho o Senhor, mas os meus passos forem segundo o meu coração, meus pensamentos, o mundo que me cerca, desculpa, a minha escolha foi outra. Eu estou mentindo para os outros e para mim. Eu escolhi o Senhor, mas não escolhi o Senhor verdadeiramente. E é isso que Josué está falando. Depois leia o contexto, você vai ver que Josué ainda diz: olha, vocês não podem seguir ao Senhor, porque vocês continuam ligados a outros deuses, fazendo a vontade, não do Senhor, mas fazendo a vontade de outros senhores. Quando escolhemos realizar a vontade de Deus, nós precisamos realmente querer a vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus. Eu sei a minha vontade, eu sei a vontade da minha família, eu sei a vontade do mundo, eu sei a vontade da sociedade, eu sei essas vontades. Mas eu quero a vontade do Senhor. Mas para buscar a vontade, para querer a vontade do Senhor, realizar a vontade do Senhor, o que eu preciso? Eu preciso querer buscar essa vontade. Eu preciso pedir essa vontade, realizando na minha vida. Oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Uma parte diz assim: Pai, que venha o teu reino. O que é o reino de Deus? É o governo dele. É a ação de rei dele sobre a minha vida, sobre tudo na minha vida, tudo que rege a minha vida. Venha o teu reino e que se faça a tua vontade. Que se faça a tua vontade aqui na terra. Ou seja, não vou esperar chegar no céu, não. É agora, é esse ano, é no começo desse ano que eu quero firmar a tua vontade na minha vida. Porque assim como ela é feita onde? No céu. Quem não quis fazer a vontade de Deus no céu, o que aconteceu? Se lembra da história? Caiu, foi expulso. Quem está na presença de Deus e não quer fazer a vontade do Senhor Deus, não quer o reinado de Deus, tem que sair do seu reino. Cai, vai para longe, sai do Éden. Mateus capítulo 26, verso 42. Jesus Cristo, como ser humano, sofrendo o medo, os temores, as angústias de um ser humano, na hora do terror, daquele que coloca terror na vida daqueles que são sensíveis para a vida, né? Ou seja, a vida que Deus nos deu é maravilhosa, perdê-la é horrível, sofrendo os terrores de morte, angústias do inferno, como nos lembra a música. Olha a oração do Senhor Jesus Cristo, nos ensinando a respeito. Que vontade! Jesus Cristo disse aos seus discípulos uma vez: olha, quando ele foi preso, se eu quisesse, eu invocaria milhares de anjos para me proteger. Se eu quisesse. A minha vontade, Pai, é não passar por isso. Mas leia comigo aí Mateus 26, 42. Disse o texto assim: tornando a retirar-se, orou de novo. Essa não é a primeira vez que ele ora, não. Dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade, não a minha. Você já orou assim: Deus, eu não quero isso, mas o Senhor quer, faça-se a tua vontade, não a minha. É difícil orar assim, é complicado orar assim, porque destrona o nosso ego, destrona os nossos quereres e vontades e desejos que parece que são os melhores do mundo, e fala: não, a vontade dele é a melhor, faça-se a tua vontade. Eu preciso querer e buscar e pedir a vontade de Deus, mas não somente isso, preciso querer, conhecer e entender essa vontade. Jotão
quando decidiu aceitar, buscar a vontade de Deus, ou realizar a vontade de Deus, ele não ficou assim, cadê a tua vontade? Ele procurou a vontade de Deus. Onde você encontra a vontade de Deus? Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, o livro que nos revela o caráter de Deus e a vontade de Deus. É aí que eu tenho que buscar a vontade de Deus. Eu tenho que querer então conhecer essa vontade. Não só ler versículos que me agradam a minha vontade. Não só ler versículos, não. Nessa pandemia, a palavra de Deus diz que Deus me protege. Eu não vou cair. Se eu pular lá de cima, os anjos do Senhor vão me segurar pela mão. Eu estou conhecendo essa voz. Essa voz não é da palavra de Deus, não, é do diabo. Que diz que eu posso relaxar, que eu posso ver como eu quero, que eu posso me arriscar, que eu posso viver despreocupadamente, sem bom senso, sem juízo. Eu posso tentar a Deus, que Deus vai, não, eu posso, não, a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz isso para quem só procura na Bíblia versículos que dizem respeito à sua vontade, não à vontade de Deus. É por isso que eu preciso querer, conhecer e entender a vontade de Deus. João capítulo 7, verso 17, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Interessante como hoje em dia se fala muito mal da doutrina, né? Nossa, doutrina daquela igreja, nossa, tal doutrina, nossa, você fala muito de doutrina, e fala com desdém. Queridos, para aí, toma cuidado para não cair nessa armadilha. Tem muita doutrina que não presta, tem muita doutrina que realmente é humana, mas como é que eu sei diferenciar quando é doutrina de Deus e doutrina dos homens? Quando é doutrina de Deus ou doutrina do meu coração? Como é que eu sei diferenciar? Eu preciso diferenciar, porque a doutrina de Deus eu não posso falar com desdém. Por mais que eu não entenda direito, a minha razão não consiga assimilar, por mais que o meu sentimento não queira aceitar, por mais que o mundo parece que diz que não, se é de Deus, não, se é de Deus, então ela é perfeita, ela é justa, ela é correta, ela é eterna. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, dele, conhecerá a respeito da doutrina dele, se ela é de Deus. E disse Jesus: ou se eu falo como por mim mesmo. E todos viram que a doutrina que Jesus Cristo trouxe nos seus ensinamentos e na sua vida é doutrina divina de Deus. Tem que ser seguida, obedecida, praticada. Salmo 40, verso 8. Você acha que Jotão não lia a Bíblia? Não pedia para ler as Escrituras Sagradas para ele? Você acha que Jotão não conhecia o Deus de Israel? Tanto ele conhecia, como ele colocou no coração dele que Deus, o Deus de Israel, era o seu Deus. Ele quis fazer a vontade do seu Deus. Salmo 40, verso 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro do seu coração está que lei? A lei de Deus, a palavra de Deus, ou a lei dos seus desejos, das suas vontades? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se o seu tesouro é a palavra de Deus, o seu coração vai estar na palavra de Deus. Se o seu tesouro são os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos, aí vai estar seu coração. Se o teu tesouro é financeiro, é material, é dinheiro, aí vai estar o seu coração. Se o teu tesouro é a sua saúde, aí vai estar o seu coração. Vai acontecer o que aconteceu com uma pessoa aqui em Conceição, né? Porque ela orou e ela não foi curada por Deus, ela foi procurar um outro Deus, lá em Caxambu. O coração dela estava onde? No bem físico dela. Jotão entendeu que ele precisava conhecer a esse Deus, a vontade desse Deus. E nós precisamos querer conhecer mais, buscar mais. E também precisamos querer obedecer, praticar a vontade de Deus. Não adianta conhecer se não praticar. Mateus capítulo 7, verso 1. Jesus disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
religiosos, no sentido de pessoas que frequentam uma igreja, uma religião, tem bilhões. Bilhões. Pessoas que chamam Deus de Senhor, tem bilhões. Mas não é só falar, não adianta só falar. Tem que praticar a vontade desse Senhor. Tem que colocar em prática no seu dia a dia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, é que vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha como aquela escolha de Jotão foi importante. Fazer a vontade do Senhor. E Jesus disse: quem faz a vontade do Senhor, meu Pai, esse que entra nos domínios do meu Pai, nos céus do meu Pai. Mateus capítulo 12, verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que Jesus quer falar com isso? Você quer ter um relacionamento familiar com Jesus? Você quer ter um relacionamento de proximidade com Jesus? Só tem um jeito: é você fazer a vontade do Pai de Jesus. Não adianta ir lá tocar no pé dele, não adianta falar o nome dele, não adianta cantar o nome dele, não adianta ler o que ele disse, não adianta nada disso, se você não fizer a vontade do Pai dele. Efésios capítulo 6, verso 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Alguém disse que nós somos verdadeiros nas nossas ações quando realizamos nossas ações longe dos olhares de outras pessoas. Porque enquanto estamos debaixo dos olhares das pessoas, nós queremos agradar as pessoas. Não vou fazer isso, não vou falar isso, porque senão tal pessoa, senão aquilo. E nesse joguinho de querer fazer o politicamente correto, acabamos fazendo o politicamente incorreto, até contrariando a nossa profissão de fé, porque nós queremos agradar pessoas. Nós podemos cair nessa armadilha. É por isso que Paulo aí diz: olha, toma cuidado. Você está servindo a Deus? Serve a Deus não para agradar pessoas, mas serve a Deus para agradar a Deus. Só tem um jeito de agradar a Deus: fazer a vontade de Deus e de coração. Tudo isso que eu estou falando para você, o rei Jotão escolheu fazer a vontade de Deus. Por isso, ele procurou então conhecer a vontade desse seu Deus, se envolver com esse seu Deus, ter um relacionamento com esse seu Deus, e ele fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus. Você realmente sabe qual é a vontade de Deus para você, em cada área da sua vida, para esse ano novo que se inicia? Você sabe? Eu tenho que saber para mim, para a minha vida, para a minha família, para as minhas ações desse ano. Mas para a sua vida você sabe? Para aquilo que envolve a sua vida você sabe qual é a vontade de Deus? Plenamente nós não sabemos, porque precisamos continuamente ir na palavra para buscar conhecer esse Deus e a vontade desse Deus. Mas se você não falar que não sabe nada, é porque você não está lendo a Bíblia, você não está estudando a Bíblia, você não está procurando na fonte, a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. Você está aí só dependendo de pastores pregarem, de igrejas falarem, de músicas cantarem e daquilo que você acha. Mas escuta, aquilo que você acha, aquilo que as pessoas falam, as igrejas falam, os pastores falam, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, tudo isso não garante nada. Porque o poder verdadeiro está na palavra de Deus, que você precisa conhecer para aplicar a sua vida, se você quer ter um ano realmente feliz, segundo a vontade de Deus. Na sua área física, sua saúde, seus bens, seu corpo, seu intelecto, sabe qual é a vontade de Deus? Na sua área emocional, nos seus relacionamentos, sua família, sua profissão, suas amizades, suas inimizades, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Na sua área espiritual, no seu relacionamento com a igreja, na sua vida de oração, na sua devoção, no serviço que você tem que prestar a Deus, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida?
Jotão, ele fez prosperar a sua vida, o seu reinado, porque ele escolheu buscar, conhecer e praticar a vontade do seu Deus. E isso fez com que desse certo. Se nós quisermos realmente prosperar em todas as áreas de nossas vidas, neste ano 2021 foi bom, né? É 2021. Nós precisamos realmente escolher, querer buscar, então pedir para Deus, querer conhecer, então buscar entender, querer obedecer, praticar a vontade de Deus, conforme está revelada na sua palavra. Eu quero fazer um link dessa verdade de prosperidade, de sucesso para esse ano, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, ao que Deus disse para Josué. Por isso que Josué diz: eu e a minha casa vamos servir a Deus. Por quê? Porque fazendo assim, eu tenho certeza do sucesso, eu tenho certeza de dias melhores, eu tenho certeza que por batalhas que eu tenho que enfrentar, por tormentas que venham sobre a minha casa, minha vida, não importa como vai ser, a minha segurança e certeza está em Deus, meu alto refúgio, que cumpre a sua palavra e faz milagres, e que mesmo que venha a noite, vai ter o amanhecer do Senhor. Josué capítulo 1, verso 8, eu quero ler com você, nessa projeção que estará aí. Vamos ler juntos? Como fazermos prosperar, ser bem sucedido o nosso ano novo? Vamos ler juntos? Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Feliz ano novo, mas feliz ano novo com Deus, realizando a vontade de Deus. Aí com certeza esse ano vai ser feliz. Vamos ficar em pé, vamos orar, entregar nosso culto, entregar esse tempo que passamos aqui em adoração e pedindo ao Senhor: Senhor, a nós, a nossa família, a nossa igreja, nossos irmãos, conceda um feliz ano novo. Revela-nos sempre a tua vontade para esse ano que se inicia. Pai, meditando com os meus irmãos, entregando nossa adoração, nossas intercessões e orações, e esse culto, primeiro culto do ano, diante do Senhor, nós queremos pedir: abre os nossos olhos para a tua vontade, nosso coração para receber e abraçar o teu querer, nossos pés para andar nos teus caminhos, firmados em Cristo Jesus. Sim, ó Trino Deus, que teu imenso amor, ó Pai, que a graça revelada em ti, ó Cristo Jesus, e que as consolações e poder do Espírito Santo repousem sobre nossa igreja, nossa família espiritual, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sua família, hoje, esse ano, mas não somente hoje, esse ano, sempre, sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, novamente um feliz ano novo, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, logo mais. Amém.